Sejam bem-vindos, Pastora Val. Hoje, poderosas coisas Deus fará no meio das mulheres, amém? Rainan, seja bem-vindo, meu amor. Tudo bom, querido? Hoje nós teremos uma live com a pastora Val. Nós falaremos assuntos de mulher. Me perdoe, meu irmãozinho, só vai dar mulher hoje, amém? Vamos aguardar as pessoas chegarem, amém? Seja bem-vinda, Arlete. Daqui a pouco, pastora, eu coloco você aqui online, amém? Vamos estar aguardando as mulheres chegarem. Se os homens quiserem participar, não tem problema não, viu? Cris, seja bem-vinda, minha irmãzinha. Meus amores, Charlete, Cris. Boa tarde, meu amor. Vamos esperar as mulheres se achegando, entrarem, para que a gente possa, eu creio que hoje vai ser uma noite de cura interior. Porque, na verdade, todas nós precisamos ser curadas, né? Todas nós precisamos expor as nossas feridas. E eu creio, assim, que Deus escolheu esse momento para estar curando nossas feridas, né? A pastora, ela vai trazer, assim, um testemunho da vida dela. E a gente vai fazer umas perguntas para ela. E aí, enquanto isso, queridas, vai lá compartilhando nesse aviãozinho aí, vai convidando as pessoas para entrarem na sala, para estarem com a gente, amém? Para que o maior número de vidas possam ser curadas essa noite, para a honra e glória do Senhor, amém? Enquanto não chega ninguém, vou botando na pastora, ao vivo. Quem é que não tem uma ferida, né? Todos nós temos algo que está escondido, né? Será que não está entrando, pastor? Não, acho que não. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas Tô a sua conseguindo. imagem, não estou Tô conseguindo conseguindo, visualizar a sua imagem. tô conseguindo te ver só. Será que vai abrir? Tenta desligar as outras coisas aí na sua casa. Oi, pastora Paloma, seja bem-vinda, querida. Sem ser esse sábado, o outro é com a pastora Paloma, hein? Vão compartilhando para que o maior número de mulheres se acheguem nessa sala, para que a gente Vivier, possa ter um bate-papo legal, que seja um momento de cura. Pastora, tenta desligar outras coisas. tá. Tenta que minha imagem não tá aparecendo, só minha voz. Não tá me aparecendo. Vê se você Vê se consegue. você consegue, pastora, desligar outras coisas aí, pede para as pessoas uma horinha só e pergunta se pode desligar as outras celulares, a internet, para ficar só a sua internet. Tá bom. Tá Porque aí bom. aparece, né? É, tá, não, tá só eu mesmo. Só tá você. Só. Que pena. Mas amém. O importante é a gente estar escutando a sua voz, né? Hoje a Puxa gente vai precisar vida. da sua voz. É,
para trazer aí ensinamentos para gente, testemunhos para gente. Seja bem-vinda, Kênia. Que Deus fale poderosamente no seu coração. Vamos dar início orando? Eu vou estar fazendo uma oração, amém? Amém. Eu queria falar que eu sou a pastora Ana, do Misgate. Hoje nós convidamos a pastora Val, da Igreja CBA de Nova Friburgo, para estarmos fazendo uma entrevista, amém? É uma pastora amada. Jaque, seja bem-vinda, Jaque. Que Deus fale poderosamente no seu coração. E hoje nós vamos ter esse tempo, papo de mulher. Sim, nós precisamos falar muito. Ainda mais na situação de quarentena que nós temos vivenciado, nós precisamos falar, colocar para fora. E Deus colocou no nosso coração de estarmos falando do nosso passado, as dores, né? E através do testemunho de outras pessoas nós somos curados, amém? Então, assim, antes de darmos início, seja bem-vinda, Kênia. Eu vou fazer uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Ah, Deus, nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, amado da nossa alma, poderoso, grandioso. Ah, Deus, nós nos despojamos de tudo que somos, porque não somos nada sem a sua presença, Pai. E te pedimos agora, Santo Espírito, que o Senhor tenha total liberdade sobre cada mulher que vai entrar nessa sala agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser curadas, Pai. Ah, Deus, e nós sabemos que só o Senhor cura, só o Senhor restaura, só o Senhor liberta. Então eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, nós lhe clamamos que o Senhor esteja sobre total entendimento sobre cada vida aqui presente, Pai. Oh, Deus, é que através da pastora Val nós possamos ser curadas, que nós possamos, meu Deus, ter um momento de intimidade contigo. Oh, Deus, e que o Senhor possa falar assim, Senhor, de coisas poderosas, fazer coisas poderosas no meio de nós, Pai. Ah, Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é capaz de fazer coisas poderosas, Pai. Oh, Deus, e te agradecemos, Pai, desde já pela tua doce e preciosa presença no meio de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Dilma, seja bem-vinda. Todas querem serem curadas, amém? Eu vou chamar de novo a pastora Val, que ela está com um probleminha na internet, mas se ela não aparecer, a imagem dela, não importa, importa ela estar falando, amém? E no final nós vamos ter 20 minutos. Eu quero que todo mundo participe. Hello, minha linda, te amo muito. Oh, tá aparecendo a pastora Val. Tenta ficar mais em pé aí, que você tá meio escondidinha, pastora. Então, hoje nós vamos estar conversando com a pastora Val. Vamos aprender muito com essa serva, com essa querida, com essa mulher que eu tenho, assim, já uma paixão, um verdadeiro carisma por ela, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Amém? Que Deus te use poderosamente nessa noite. Porque nós, como mulheres, precisamos falar, amém? Nós precisamos expor nossas feridas. As feridas só são curadas depois que a gente expõe, né? Quando nós temos uma ferida, um machucado, se a gente cuidar dele, a gente botar metiolate na ferida, ela só vai aumentando, amém? Então, que nessa noite nós possamos ser curadas emocionalmente, amém? E no final nós vamos ter mais ou menos uns 20 minutos. Vocês podem estar fazendo perguntas, amém? Eu vou fazer 3 perguntas à pastora Val essa noite. E vamos dar 20 minutos no final para as mulheres estarem interagindo, pedindo, fazendo alguma pergunta para a gente, amém? E que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. E que possa ser assim, 1 hora de bênção, de cura, de unidade, de amor, amém? E que o Espírito Santo conduza toda essa live, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala, minha linda. Amém. Tá conseguindo me ver? Tô. Tá meio, pelo menos está aparecendo a imagem. Olha como ela é linda, gente. Simone, seja bem-vinda, minha amada.
Oi, Que bom você Cia, participar dessa live que com a gente, bom! Simone. Essa, Amém. essa é minha Deus amiga falará Diana. poderosamente com você hoje, querida. Beijo, beijo. Amém. Eu não tô conseguindo ver, então qualquer coisa você me direciona, Não, tá? tá ótimo. A gente está te escutando, todos estão escutando a pastora, queridas. Dá Saudades, um, linda. Todos dá estão um joinha escutando aí. umas duas. Isso, dá um joinha aí pra gente ter certeza. Dá um joinha assim, dizendo se vocês todas estão escutando a minha pastora Val. Até agora ninguém respondeu. Deixa eu ver. É, pois Todas estão é. escutando? Ah, Sim, sim, a tá. Cris respondeu. Amém. Tá. O importante é a gente pelo menos Então, escutar, né, pastora? com certeza, com certeza. A gente está vivendo esse momento, a gente sabe que a gente está lidando com tecnologia, né? Então pode ser que falhe, pode ser que trave, mas o que eu acredito de verdade é o que o Senhor Amém. aprove ao Senhor vai acontecer, vidas vão ser ministradas, porque esse é o Amém. propósito, né, pastora? Primeiro eu Amém. quero te agradecer, é também um prazer, uma honra para mim estar aqui compartilhando com dessa live com você, né? Nos conhecemos há tão A pouco honra é tempo, mas nossa. já temos tido assim tanta unidade no espírito, né? É E como eu verdade. tenho dito Glória a para Deus. você, nós pertencemos ao reino de Deus, né? Eu Amém. faço parte ali da CBA com a pastora Paloma, que está aí ligadinha também, minhas irmãs Amém. lá estão, né? Mas nós somos do corpo de Cristo, e nós estamos juntas, né? Amém. Então, assim, o que Amém. nós vamos conversar, porque na verdade é um bate-papo, né? Eu tenho certeza que Amém. vai edificar vidas, né? E que vai Amém. falar com vidas. Então, assim, obrigada pelo convite, é uma honra mesmo, né? Passei uma manhã Amém. hoje de muita luta, ainda estou um pouco debilitada, Amém. tive uma alergia forte, Val. mas eu acho que já deu uma controlada. E assim, Amém. a intenção do nosso coração é que o Espírito de Seja Deus use os bem-vinda, nossos cara. dons, né? Amém. Amém. Entrando Nós, muita gente assim, amada aí. Glória a Deus. amém, queridos. E os Amém. homens também. Os homens também Amém. fiquem à vontade, porque a gente vai falar de alma, né? E alma não tem Amém. sexo, é alma, Amém. né? Amém. Então, vamos começar as perguntas. Eu só vou falar porque entraram pessoas aqui agora, amém? Nós estaremos, assim, fazendo 3 perguntas à pastora. E enquanto ela vai falando, se vocês quiserem fazer perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem testemunhar, no final nós vamos ter 20 minutos, amém? Para vocês estarem abrindo o coração, falando, e o que nós pudermos ajudar, nós ajudaremos, amém? E vai ser um momento de cura, tá? Cura do passado, cura de coisas que ainda Amém. estão aqui dentro, feridas abertas, amém? E que o Espírito Santo venha conduzir essa reunião em nome de Jesus. Nós já oramos, e aí que os intercessores estejam orando também por esse momento, amém? Nós estamos, assim, afastadas em corpo, mas unidas em espírito, e eu creio que Deus vai curar cada uma de nós, amém? Se tem alguma coisinha lá dentro, Deus vai falar através da pastora Val nessa noite. Todos os sábados, às 18 horas, nós estaremos aqui. Semana que vem, nós vamos estar com a pastora Nalu, do Bola de Neve de São Paulo, da Igreja Tatuapé. E na outra semana nós vamos estar com a pastora Paloma, também da CBA, que é uma bênção, uma amiga amada, querida nossa, que também tem muito para acrescentar no meio de nós. Então, toda semana nós estaremos falando de algo, assuntos do passado, assuntos atuais, amém? E o Espírito Santo vai conduzindo. Papo de mulher, só para nós, amém? Nós precisamos desse momento, amém? Então, vamos lá. Em Jeremias 17:14, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu te louvo. Em Salmo 147:3 fala assim, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Em Salmo 103:3 fala assim, é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém? Então, pastora, agora é um papo aberto, fala tudo pra gente, não esconda nada. Pode abrir, nós estamos no meio de mulheres abençoadas aqui, amém? E tenho certeza que você, como uma mulher abençoada de Deus, vai falar coisas preciosas, preciosas hoje, amém? Deixa eu só acertar meu celular aqui. Então, vamos lá.
Tem alguma marca do passado, pastora? Alguma situação que você, né, passou, que queira compartilhar do seu passado? Algo que não foi curado, ou que já está curado hoje, e você queira contar como testemunho algo assim que machucou, que sangrou, que feriu, e que você já foi curada? Amém, amém. Estão dizendo aí que a imagem está embaçada, que a minha imagem está embaçada, mas não tem problema, é importante que ouçam, né? Que ouçam Amém. a minha voz, se a minha voz estiver sendo clara, né? O pessoal vai sinalizando aí para a gente, Amém. porque para que a gente tenha consciência mesmo. Então, Amém. pastora, eu creio que uma das coisas que mais fere, né, o ser humano é a rejeição, né? E eu tive feridas profundas por conta da rejeição. Né? Eu sou de uma família de seis irmãos, sendo que na minha gravidez a minha mãe não me queria, porque filho era sinônimo de problema. Né? Era mais um problema que viria. Ela tinha problemas sérios com meu pai, alcoólatra, e com prostituição do meu pai, enfim. Então, ela não queria ter engravidado. E ela, na época, tentou várias formas, né, abortar e tal, e não conseguiu. E teve que tocar a gravidez. E o meu pai, então, quando soube, disse, então, que vem um menino, né? Então, eu fui rejeitada pelo fato de existir, né, de nascer e Mulher. depois por ser mulher. Isso me causou feridas tremendas ao longo da minha vida. Eu cresci sem identidade, porque meu pai me ensinou as coisas de homem, né? Eu já com 9 anos de idade, meu pai me levou para o bar e me deu uma cachaça, me deu cigarro com 9 anos de idade. E meu pai me Meu ensinou a Deus. pescar, a caçar, a atirar, a brigar, quer dizer, tudo de homem. Minha mãe trabalhava muito. E é claro que eu creio que tinha uma questão espiritual que não deixava nem minha mãe ver e perceber isso, né? E eu fui ali crescendo sem Juliana. identidade, fui crescendo sem identidade mesmo. E isso me prejudicou porque eu não sabia quem eu era. A minha alma, meu interior era de mulher. Eu nunca tive problema com a minha sexualidade. Eu sempre tive problema com a feminilidade, porque aprendi a ser homem. Então, externamente é como se eu fosse um homem, né? E o meu interior não, eu era Entendi. uma menina, como todas as outras. Incrível Isso me isso, causou né? isso me causou muita dor, né? Porque foi uma sequência de rejeição, né? Eu me lembro colégio, por exemplo, eu era super rejeitada pelas meninas, porque eu me portava como menino, brincava como menino, me vestia como menino, falava como menino, então as meninas não queriam estar perto de mim. E eu queria estar perto delas, porque eu era uma menina, né? E depois na fase de adolescência, aquela fase que começa a despontar a questão, né, do interesse, eu me lembro que eu me interessava pelos meninos e os meninos riam, porque eu era um menino, externamente, eu me vestia como tal, né? Então isso foi trazendo muita dor, muito sofrimento, porque eu cresci sem identidade, eu fiquei sem identidade, eu não sabia quem eu era. Entendi. Eu queria ser homem para agradar o meu pai. Então eu fazia tudo que um homem fazia, ele me levava, ele era construtor, e me levava para a obra, e me ensinou a fazer obra, então eu fazia aquilo, eu tinha um orgulho, né? De fazer Uhum. aquilo para mostrar para ele que eu era homem, que eu queria ser homem para agradá-lo. Eu passei durante muito tempo da minha vida, Ana, querendo agradar o meu pai, sendo forte, sendo guerreira, sendo aquele homem que ele esperava que eu fosse. Isso me trouxe muita dor, né? Foi uma história, Uhum. eu tive muita dificuldade, por exemplo, quando chegou a fase adulta, que eu comecei a me envolver com relacionamentos, eu sempre me relacionei com homens, porque eu não tinha problema com a minha sexualidade. Mas eu não queria casar, não queria ter filhos, então nem pensar, porque isso é coisa de mulher, né? Entendi. Então era assim, era como se eu fosse decepcionar o meu pai, né? Se eu casasse, se eu tivesse filho, eu ia decepcionar aquele homem, né? Então assim, foi uma Entendi. história de dor muito grande durante muito tempo na minha Mas vida. quando que você, assim, foi curada, verdadeiramente? Assim, quando você se redescobriu, assim... Porque a gente olha pra você, eu vejo assim, uma mulher tão assim, feminina, sabe? Desde que eu te conheci, quando você me contou essa história, né? Eu fiquei assim, meu Deus, nunca imaginei, porque te acho tão mulher, tão feminina, né? No jeito de falar, charmosa, né?
tipo assim, quando foi um momento assim que você viu, foi aquele dia que eu fui curada? Então, Ana, e assim, muito legal essa nossa conversa, né? Porque o que acontece? Eu me converti, vivi uma vida, né, de bares, bebidas, me envolvi muito forte com bebidas, não com droga, porque na minha época não era muito forte isso. Mas alcoólatra, possivelmente, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu me tornaria. Porque eu bebia muito, e Com 9 anos noitava, já bebendo, né? pois é, e me envolvi tive alguns relacionamentos, enfim. E conheci Jesus. Mas o mais interessante, que mesmo na minha conversão, eu tive um encontro com Jesus transformador, sabe, Cláudia? Há 30 anos atrás, eu me converti mesmo. Então, eu comecei a viver a palavra, eu comecei a ter nojo do pecado, eu comecei a Mas tem um verdadeiramente... dia específico, assim, que, tipo assim, naquele dia, sabe, aquela data eu senti a cura. Sabe quando a gente tem uma situação do passado que ou foi assim de grão em grão, né? Tem pessoas que são Então, assim, né? Que vai ser. Agora tem pessoas que têm uma dor muito grande, né, do passado e de repente é curada num momento de adoração a Deus. De repente é curada com através de uma palavra que uma irmãzinha fala, né? Naquele momento é um momento de cura. Você teve esse entendi. momento ou foi algo gradual? Não, é exatamente aí que eu quero chegar, porque assim, eu fui liberta espiritualmente. Então, assim, o pecado não tinha mais domínio. Quando a Bíblia diz que nós nos tornamos nova criatura, isso é espiritualmente. Mas existia Amém. uma alma e existia uma carne. E a minha alma era ferida. Então, mesmo na igreja, mesmo já recebi o dom que Deus me deu, ministrava a palavra já, né, para grupos, mas eu sempre fui uma pessoa muito ferida. Então, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, com as mulheres, né, principalmente com as mulheres da igreja. Eu tinha dificuldade de estar no meio, eu tinha dificuldade de confiar, de relacionar. Então, eu louvo a Deus, Ana, porque Deus colocou em minha vida mulheres. Por isso que eu acho importante essa conversa nossa aqui, né? E é Muito. onde que Deus quer A ministrar pastora as Paloma mulheres. estava falando aqui, teve um trabalho, um acompanhamento, né? Exatamente. Então, por isso, né, assim, o propósito, eu creio que é dessa live, é me mostrar isso. Porque o que que acontece? Deus nos restaurou espiritualmente, nos tirou, Amém, faz parte. mas nós continuamos seres humanos, que temos É alma, verdade. e que relacionar com as pessoas é muito difícil. E Deus É colocou, e eu verdade. sou muito grata, porque Deus colocou em minha vida pastoras, mulheres que ministraram meu coração, que estiveram junto comigo, que foram fiéis, confiáveis, que me amaram, né, que me ajudaram. Então, assim, foi um processo. Eu louvo a Amém. Deus porque realmente eu tive pastoras que ministraram profundamente cura em minha alma, né, me Amém. aceitaram, me amaram, e foram, assim, mais importante, Ana, que foram mulheres confiáveis, que eu podia abrir a minha dor, que eu podia me desnudar, A gente né? Que o que precisa eu nesse vi hoje, momento, né? a necessidade disso na igreja, porque, amadas, nós vamos ali, ouvimos uma palavra, nós estamos sedentas para a palavra, nós queremos Deus, mas nós temos a nossa vida, os nossos problemas, somos iguais. Sabe, e muitas vezes, principalmente de mulher, a dificuldade que nós temos de ser amigas, fiéis, íntegras, verdadeiras, pessoas que se possam confiar, pessoas que eu posso abrir o mais profundo da minha alma, que não vai me julgar, que não vai me criticar. E essas mulheres fizeram isso comigo. Mesmo eu sendo uma pastora, não me julgaram, né? E disseram, não, filha, vamos lá, você vai conseguir, né? Se hoje, Ana, se eu dei conta de me casar e principalmente de ser mãe, é porque eu tive mulheres que me amaram, que Que oraram legal. comigo, né? Amém. Que ministravam a minha alma. Eu tinha uma dor profunda nessa, por exemplo, casei, dei conta de casar, graças a Deus, no casamento, meu marido, um homem que me ajudou e me ajuda ainda muito, com muita paciência, Amém. porque Glória a eu com Deus. todas as dificuldades, mas eu tinha dificuldade de fazer uma comida, né? As meninas da igreja até brincavam comigo que eu só fazia miojo, né? Aí meu marido com paciência de me ajudar, de me ensinar, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho até cozinhado nessa quarentena muito bem, né? É. Mas assim, Vamos ter que era tudo marcar muito então, meninas.
Vamos ter que marcar para ela fazer a comida para a gente confirmar isso, né? Devagarzinho. Mas isso Né? era muito sofrido para mim, Ana. Isso era muito sofrido. As coisas de mulher, fazer o que mulher faz, era muito sofrido. E assim, eu tinha dificuldade de me relacionar com as mulheres, porque o papo de mulher era assim: ai, é que eu fiz essa comida, ai, porque eu sigo. E eu falava: isso não me interessa, eu não quero fazer isso, eu não sei fazer isso. Mas na verdade era uma ferida de minha alma. Então eu tive mulheres. Tem uma pessoa aí com a gente, minha querida amiga Kênia, está nos assistindo, que é uma psicóloga lá da CBA. Uma das ministrações dela, ela falou uma coisa interessantíssima. Como tudo que ela fala, ela é uma benção. Mas ela disse uma frase assim, que a fé vem pelo ouvir e a cura vem pelo falar. Como é importante você ter com quem falar. Como é importante você conseguir botar para fora, verbalizar a tua dor. E eu tive isso com essas mulheres, né? Graças a Deus eu tive pessoas, né, que puderam me ouvir sem me julgar, né? Então, assim, eu louvo a Deus. E agora, só que é um processo, Ana. É um processo, né? Não é Por da exemplo, noite pro dia, cura, né? não. No Porque, meu tipo caso, assim, a está gente... sendo. porque a gente, assim, ainda mais assim que a gente é pastora, a gente acaba lidando com muitas pessoas feridas, machucadas, com problemas sentimentais, jovens, né, que se decepcionaram no amor, casamentos desfeitos, pessoas que foram abusadas sexualmente, né? Sim. Então são feridas na alma, né? Que as pessoas têm dificuldade, né? Muitas vezes elas deixam guardadas lá dentro, né? Em certo momento vai refletir em alguma área da vida dela, né? Não tem jeito. Sim. Por isso que a ferida, ela tem que ser tratada, ela tem que ser curada, né? Então vai chegar um momento que vai refletir no relacionamento presente, vai refletir ao lidar com os filhos, ou no trabalho, alguma coisa, essa ferida do passado, se ela não for curada, ela vai refletir em alguma coisa, né? E para que isso aconteça também, tem que ter, a Paty está falando assim, verdade, eu tenho experimentado isso, posso falar para ser curada. Amém, amém, Oi, Paty, beijo. Minha sobrinha amada. Que linda ela. Então, realmente, a ferida ela tem que ser falada, ela tem que ser exposta, né? Para que haja esse momento. Então, o seu momento foi assim, gradual. Cada dia você era curada de alguma coisa, né? Isso foi fantástico. Quando eu expressava, quando você consegue confiar em alguém para expressar a tua dor, essa frase aí que eu acabei de falar, a cura vem pelo falar. Porque quando você coloca para fora, é como se um tumor saísse de dentro de você. Né? Aí você, então, assim, como agora, a grande questão é, Ana, falar para quem? Quem tem dinheiro faz análise, paga um psicólogo, mas quem não tem, a maioria de nós, né? E o que está acontecendo, o que nós precisamos despertar? Eu creio, Ana, que esses dias de pandemia, Deus está nos chamando para dentro, para arrependimento. Eu já tenho conversado isso com você, Deus tem me dado palavras sobre isso, porque para a gente nos rever, quem que nós somos, né? Aonde nós estamos, qual é o nosso lugar como mulheres de Deus? Porque as pessoas, durante muito tempo, eu com vários gabinetes, quando eu estava à frente de ministério, pessoas falam, pastor, eu abri meu coração, depois eu fui exposta, eu abri meu coração, fui exposta até mesmo no púlpito, eu abri meu coração e depois saíram falando para todo mundo. Quer dizer, pessoa que já é ferida, acaba muito mais ferida. Então esse é o nosso desafio, mulheres, vocês que estão me ouvindo, né? Isso não é um encargo só de pastora, de mulher, sabe? Nós precisamos ser mulheres. Nós precisamos ser mulheres íntegras, fiéis. Quando uma pessoa nos abre... Confiar uma na outra, né? Se ela está abrindo para mim, ela não quer que todo mundo saiba, ela quer que eu saiba, né? Então, assim, as pessoas acabam sendo mais feridas pela exposição do seu problema, da tua dor. E o que você falou, Ana, coisas sérias, pessoas que são abusadas, violentadas, pessoas que estão dentro da igreja, servos do Senhor, mulheres de Deus que amam a Deus, mas que estão com as suas dores e que não conseguem expressar, estão pedindo cura, cura. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus usa pessoas. Deus unge pessoas para usá-las.
Então, assim como Deus cura um câncer, cura uma AIDS, cura qualquer enfermidade através de vidas, Ele também usa vidas para curar a alma. Né? Então, agora, qual é a questão? É desejar se colocar à disposição de Deus para ser um instrumento de cura. E eu louvo a Deus por a vida dessas mulheres, que eu tive essas mulheres na minha vida. Então, foi um processo. Para fechar essa questão da minha cura, uma coisa mais linda que me aconteceu, Ana, que todo o meu testemunho eu gosto de falar, foi a questão da maternidade. Eu era pastora, casei, e quando eu conheci meu marido, eu disse para ele, eu não quero ter filho. Esquece. Você casou falando que não queria ter filho? Já. E como ele já era pai, ele aceitou e respeitou, mas claro que ele desejava ter um filho. Amém, mas ele nem ousava tocar nesse assunto, né? Conhecendo a mulher dele, enfim. Mas era a dor da rejeição. Filho era sinônimo de problema. Né? E eu não queria decepcionar o meu pai. Meu pai ia me ver barriguda. Quem engravida é mulher. Agora imagina, Ana, eu já pastora, eu já ministrando, eu já sendo instrumento de bênção para outras vidas. E aí eu engravidei aos 40 anos, né? Engravidei com todo o método. Demorou para se engravidar, né? Porque assim, eu me prevenia e eu engravidei me prevenindo. O médico disse para mim que o espermatozoide esperou 62 horas vivo para eu entrar em período fértil para ele fecundar. Quer dizer, Deus me deu. E tive uma luta muito grande, enfim, Deus me deu. Aí eu grávida pensava assim, então que seja um menino, porque eu vou saber ensinar ele a jogar bola, eu vou saber ensinar ele a atirar, brigar, ser macho. Isso eu não tenho dificuldade. E aí Deus me deu esse outro instrumento de cura que foi a minha filha. Né? Olha, Deus me deu uma Deus é lindo. Aleluia. Deus me deu uma menina e toda menina, ela é toda vaidosa, ela gosta de bijuterias, ela gosta. Essa semana mesmo ela foi lá pro quarto, se arrumou toda, se produziu, colocou perfume, colocou joias e disse, falei, filha, você vai sair? Ela disse, não, mãe, arruma pra mim. E essa menina me ensinou, foi o maior, mais bonito presente, Ana. E teve um dia que eu estava amamentando a minha filha, e eu amamentei a minha filha até 2 anos. E eu quero fechar essa parte com isso aqui, porque é muito importante. E minhas irmãs e a minha mãe não conseguiu amamentar. Elas tiveram um problema nos seios, não amamentou. E eu amamentei a Vitória até 2 anos. E um dia o Espírito Santo falou comigo assim, filha, eu estou fechando com você o ciclo de uma fêmea. Eu te criei mulher para minha glória. E só mulher, só fêmea, menstrua, engravida e amamenta. Eu estou chorando aqui. É lindo. É lindo esse Deus. Aí Deus diz, agora, filha, eu estou restaurando a tua feminilidade. Eu ali amamentando a minha filha. Eu te criei mulher para minha glória. Sabe? Mulher para minha glória. Então, Ana, ao longo desses 20 e poucos anos de ministério, eu atendo muita gente envolvida com homossexualismo, e eu consigo entender, por trás de toda pessoa tem uma história. Né? Tem uma história de dor, tem várias histórias. Então, o que nós precisamos ser? Ouvidos, instrumento de cura, não de julgamento. Porque cada um tem uma história. Então, quando Deus selou para mim, curou esse ciclo na minha feminilidade, foi ali eu amamentando. Ele disse, agora, filha, eu estou dizendo para você, você é mulher para minha glória. Então, é lindo, mas olha que processo. Ele é lindo. Assim, só para continuar um pouquinho nesse assunto, que esse assunto eu acho que, conforme a gente aprendeu muito com o que você falou agora, realmente, assim, que nós mulheres, né, não é só nós pastores, todas nós mulheres, todas nós servas do Senhor, né, a gente tem que ter muito cuidado quando uma pessoa fala de uma dor. De repente não vai ser uma dor grande, ou alguma ferida que para você falando assim, você não acha aquilo uma coisa enorme, né? Uma coisa pequena. Mas se essa pessoa criou o coração para você, né, pastora? Eu acho que a gente tem que guardar, sabe? Se você não, tipo assim, se você não tiver nenhuma palavra para dar naquele momento de dor,
eu acho que você pede o Espírito Santo para te conduzir nesse momento, abraça, né? Encaminha aquela pessoa para uma pessoa que realmente vai poder ajudar, que vai poder, porque tantas mulheres machucadas, homens que, né, abusam de mulheres, né? E elas ficam caladas. Tantas situações que a gente vê no dia a dia das mulheres. Então, assim, a gente tem que, sabe, qualquer ferida, às vezes uma briga que você tem com a sua mãe, você fala, né, algum problema que você vê dentro da igreja, com a sua líder, aí você quer logo, fala com o Espírito Santo para te conduzir, para você falar com a pessoa certa, a pessoa que vai te curar, ou se não, joga os pés da cruz, né, e espera que no momento certo o Espírito Santo vai fazer a obra. Ele é fiel para cumprir a boa obra que começou em nossas vidas. Amém, pastor? Amém. Ana, e você falou uma coisa aí muito interessante, porque não existe dor grande, dor pequena, existe dor. O que para uma pessoa é uma coisa, para você pode ser uma coisa, mas gente, isso é uma bobagem. Bobagem para a gente, para ela não. Então a gente precisa respeitar. E uma outra coisa muito interessante, Ana, que você falou aí, é a questão, às vezes, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não precisa ter resposta e saber tudo. A gente só precisa ser presente. Muitas vezes em gabinete pastoral, pessoas vinham me procurar e falar de coisas, e eu estava começando a minha vida, meu casamento, e começando a minha vida, eu não sabia absolutamente nada daquilo ali, mas eu era ouvido. E muitas vezes eu só chorava com a pessoa. E outra coisa importantíssima que você falou, que inclusive, Ana, foi uma das coisas que me ligou a você, quando eu fui ministrar a palavra na tua igreja e eu te conheci, eu achei, né, já te falei isso, que olhando para você eu disse, meu Deus, que mulher, né, porque a gente tem uma mania, né, a gente imagina assim, o que é uma pessoa humilde? Ah, ela é humildezinha, ela tá feinha, cabeça baixa, arrumadinha. Quando a gente olha uma mulher assim, quando a gente olha uma mulher assim, tipo você, uma mulher linda, uma mulher, né? Eu falei para ela que você tem cara de rica, né? Mas a gente olha, mas a gente cria uma barreira, né? E a primeira coisa que você fez quando eu cheguei lá, eu e as minhas irmãs foram comigo, é abraçar. E às vezes, Ana, tudo que a gente precisa é um abraço. Às vezes a gente entra na igreja, não lembra do que pregou, não lembra do louvor, mas aquele abraço ficou marcado. Né? Então é exatamente isso. Eu não preciso ter respostas, eu não preciso saber teologia, escatologia, dar aula de Bíblia, não, eu só preciso viver. Se eu viver o mínimo. E qual é o mínimo? Quando perguntaram para Jesus, Ana, qual era o maior mandamento, ele respondeu assim, amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ensinamentos profundos, se a gente viver só isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como? Eu preciso ter uma história de amor comigo, né? Porque quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu me aceito, eu vou ser um canal de amor para o meu irmão. Então, assim, é muito interessante. A gente não tem que ter resposta, não, a gente tem que ter amor. Falou tudo, minha irmã. Eu sempre falo isso lá, a Cri, a Arlete, que são colunas, a Valdiné, que são colunas da nossa igreja, as minhas bênçãos aí, minhas intercessoras, que eu amo de paixão. A gente sempre fala isso, né? Abraça, beija. Porque às vezes a pessoa está ali no momento, ela não quer, é só um abraço, já vai estar curando ela, né? E aí, olha no olho, o olhar diz tanta coisa, né? Às vezes ela está desesperada, tipo assim, me ajuda, pelo amor de Deus, eu vim aqui atrás de ajuda, eu preciso de alguém, sabe? E ao mesmo tempo as pessoas ficam bloqueadas. Por quê? Falaram para as pessoas erradas, né? Se abriram para as pessoas que não deveriam se abrir. E essas pessoas falaram para outras pessoas, expuseram a dor da pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E nós mulheres, assim, a vida vai ensinando, né? E a gente, por isso que a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, né? Lá em Tiago 1:5, fala assim, Senhor, peça sabedoria a Deus que Ele te dá liberadamente, né? Então, assim, que o Senhor nos dê muita sabedoria. Amém? Vamos na segunda pergunta agora. Eu tô por fora do horário,
ou a Arlete ou a Cris me fala aí o horário, a gente começou às 18 horas. Quando faltar 20 minutos, vocês botam aí na live. Entrou a Dice, entrou um monte de gente, sejam bem-vindas. A Lê, seja bem-vinda, Lê. Mas quem? Dani, seja bem-vinda, Dani. A Cia, já tinha falado da Simone. A gente está falando sobre cura aqui, amém? Agora eu quero falar sobre algo sobre o perdão, né? O perdão é uma das coisas libertadoras que Jesus fala o tempo todo na Bíblia, né? Lá em Mateus 18, 21, 22, ele fala assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E lá em Marcos 11, 25, Jesus fala que quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-me, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Amém? Nós mulheres, por sermos assim, muito mulher emocional, né? Homem é razão, mulher é emocional. Temos muita dificuldade de perdoar algumas vezes, né? Porque nós somos assim, nós nos doamos muito, né? E como mãe, como esposa, como serva, no trabalho, hoje as mulheres trabalham muito fora, né? E muitas vezes, diante de tantas lutas, diante de tanto trabalho, né? Ficamos com o nosso emocional muito abalado, né? Você tem dificuldade de perdoar, pastora? Você tem dificuldade de perdoar? Antes de te responder, quero mandar um beijo aí para as pessoas. Essa Dirce que entrou foi minha primeira ovelha, primeiro ministério. Seja bem-vinda, minha amada. E assim, uma parceira, uma pessoa que eu tenho gratidão imenso. Um grande beijo. Logo depois, nós vamos abrir um tempinho, né, pastora, para que as pessoas perguntem, né, façam seus comentários. Né, um prazer cada uma de vocês que estão conosco. Né? E só retomando um pouquinho, a gente estava falando do abraço, isso também aos homens, né? Tem alguns homens nos assistindo. Eu me lembro uma vez, nesse primeiro ministério lá em Cordeiro ainda, quando entrou uma pessoa, um homem, né? E o meu marido saiu do púlpito, estava pregando, desceu do púlpito e foi lá e deu um abraço nele forte, e ele ficou todo constrangido, porque o homem tem essas coisas, e meu marido continuou abraçado com ele, e ele ali armado, e de repente ele desmontou e chorou compulsivamente, e passado um tempo foi uma das nossos braços direitos no ministério, esse rapaz, um obreiro muito amado, e ele disse assim uma coisa: pastor, naquele dia eu não me lembro o que foi pregado, eu não me lembro nada, mas aquele abraço curou a minha vida. Então, queridos, é muito importante esse estar presente. Então, Ana, essa mesma, em relação ao perdão, essas mesmas mulheres que foram instrumento de Deus para minha cura, elas me ensinaram, né, que perdão, e eu aprendo com a palavra, que perdão é uma decisão. Eu preciso realmente decidir perdoar. E aí o Espírito Santo me ajuda, né? Todas essas histórias de dor, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, eu depois, no final da vida, eu fui a menina, que ele queria que fosse menino, eu fui a menina que cuidou dele na velhice. Que cozinhou para ele. Que Deus faz, né, pastora? Exatamente. E eu fui a menina, eu pude cozinhar para ele, cuidar dele, trocar até a fralda dele no finalzinho, e ser a menina que ele rejeitou. E nesse processo eu dizia, meu Deus, porque muitas vezes, Ana... Você vê, no finalzinho ainda tinha algo para ser curado nele, né? Então, você entende como é um processo? E assim, as pessoas não... Né? As pessoas não dão, elas dão aquilo que elas têm. Eles erraram querendo acertar, né? Então, assim, o perdão é libertador. Quando você decide perdoar, você libera a pessoa, mas você fica livre. E esse foi um processo na minha vida. As pessoas que mais me feriram depois disso foi dentro do próprio ministério, dentro da própria igreja, as frustrações, as decepções. Mas a decisão de perdoar, Ana, hoje é clara. A vida não é justa, as pessoas nos ferem, vão continuar ferindo. Mas eu decidi.
vão continuar. Eu decidi ser um canal de bênção e eu não posso ser um canal obstruído. Então, se você me fere, eu decido imediatamente. Eu digo para Deus assim, porque eu sou uma pessoa muito clara nas minhas orações, né? Então, assim, eu não cumpro o protocolo. Eu digo, Deus, eu estou com uma vontade enorme de ir lá e dar um tapa na cara. Eu estou com vontade de matar, mas a minha decisão é perdoar. Eu decido perdoar e o Senhor me ajuda. Porque eu quero continuar sendo um canal de bênção. Então, assim, é uma decisão mesmo. Porque isso é libertador. Eu libero a pessoa e eu me libero. Né? As pessoas porque, tipo assim, nesse versículo que a gente falou ali, né? Quando Pedro pergunta a Jesus, né? Até 7 vezes, o irmão... Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Então, ali Pedro, tipo assim, Pedro também estava tendo dificuldade de perdoar, né? Porque ele poderia perguntar a Jesus assim, quantas vezes nós temos que perdoar? Ele falou assim, quando o meu irmão pecar contra mim, né? Nesse versículo, ele falou, um irmão falando para ele. Então, assim, na verdade, Jesus estava querendo dizer, perdoe, perdoe. Perdoe, perdoe, né? Então, se a gente está com esse coração, se a gente tem essa dificuldade de perdoar, lembrar o que você falou aí, é uma decisão, perdoar é uma decisão. Primeiro você decide e Deus depois opera no coração da gente. Depois Ele faz a obra. Mas a decisão tem que ser de você. É a mesma forma quando a gente decide seguir Jesus, quando a gente decide servir a Jesus. Aí depois você decide, Deus faz a obra na sua vida e você vai caminhar com Jesus, né? Você é transformada, né? De grão em grão, né? Então, de luta em luta. Então, assim, é um processo também, né? O perdão também é um processo, né? Ana, quando você fala para uma pessoa que foi violentada, que foi espancada, quando você fala com uma mãe que teve um filho violentado, assassinado, quando você fala assim, você precisa perdoar, humanamente é impossível. Humanamente é impossível. Deus, nada né? é possível. A gente tem pessoas nos ouvindo agora que tem histórias de Obrigada, Arlete. A gente só tem... Desculpa, pastora. São 18h47. O outro tema eu vou deixar para a pastora semana que vem. Mas vamos ficar no perdão e a gente vai dar 10 minutinhos, 5 minutinhos para as pessoas poderem falar também, fazerem pergunta, né? Então tá bom. Deixa eu só fechar com isso aqui. Porque humanamente, Ana, é impossível perdoar questões sérias. E a gente tem gente nos ouvindo agora que tem muita dificuldade, eu sei, porque são feridas muito grandes. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, perdão é uma decisão. E nós gostamos muito de ouvir e falar de um versículo da Bíblia que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente usa esse versículo, né? Tudo posso, ter minha casa, meu carro, meu marido, mas tudo posso, tudo posso. Posso perdoar nele que me fortalece. Então eu decido e busco dele a graça para perdoar. Amém. Esse tempo voou, viu? A Elua está falando aqui também, humanamente, realmente é impossível, né? Mas é só Deus mesmo, né, Elua, que pode nos capacitar. Amém, amém. É uma decisão. Esse tempo passa muito rápido. É muito rápido, porque é tão gostoso, né? É porque tá gostoso. Também, e dizer isso às pessoas que passam por isso pode ser muito complicado, né? Penso que só Deus é capaz de gerar isso. Com certeza, Elo, é só Deus. Então, por isso, tipo assim, quando a pessoa passa por uma situação dessa, eu creio assim, se essa pessoa está do seu lado, se você conhece a pessoa, a gente tem que orar por essa pessoa, né? Pedir a Deus mesmo que haja cura, para que ela seja curada, né? Porque realmente sozinha ela não vai conseguir nunca ser curada, né? Só Deus mesmo. E que o Santo Espírito de Deus nos use, né? Nos capacite a estarmos atentas, né, a essas pessoas, né? Que a gente sempre esteja com olhares, né? Para que a gente possa estar curando essas feridas através do Espírito Santo que habita em nós, né? Alguém quer dar um testemunho, falar alguma coisa sobre o perdão, ou até mesmo sobre algum trauma do passado que não foi curado,
e que você precisa realmente de cura, você quer uma oração, né? Quer uma ajuda, amém? Depois, no final, você pode estar procurando a gente, para a gente estar ministrando no seu coração, amém? Ou a gente ora aqui mesmo, amém? E Deus já começa a obra, porque como nós dissemos, assim, é um processo, não é da noite, do dia. Eu e a pastora Val, a gente fala muito sobre cura interior, né, pastora? Porque, assim, como eu também fui curada, sabe, pastora? Eu, assim, meu Deus, às vezes, assim, situações, assim, que eram tão pequenas, se tornaram gigantes para mim. Porque muitas das vezes a gente alimenta o nosso gigante. Uma coisa que a olhos humanos a gente olha assim, isso aí é fácil para você resolver. Você faz isso, perdoa, pronto. Mas a gente tem pessoas, e a cada caso é um caso. E tem situações que a gente vai alimentando, a gente vai dando vazão àquela situação. E quando a gente vê, aquilo vira um gigante para nós. E aí fica mais difícil ainda, né? A Jaque perguntou assim, essa cura é uma luta diária. Eu mesmo luto há 18 anos pela cura da minha alma. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Aninha. Realmente, a cura é um processo longo, tá? Mas, assim, tem pessoas que precisam procurar psicólogos, sim, porque são pessoas que estudam, pessoas que realmente têm que, né, tem que ser tratado patologicamente, sim. Tem casos que, né, chegam é muito bom você ter um psicólogo, né? Tem pessoas que não estão intercedendo pela sua vida, né? É igual uma depressão. Se você for na psicóloga mesmo, ela vai falar isso para você, né? É que nós vamos fazer o tratamento patológico, mas também tem que ser tratado junto, caminhando junto o lado espiritual, né? Porque realmente, assim, Deus é que vai fazer a obra completa, né? Amém. É Deus que vai abrir esses ramas, Ele que vai passar do sangue dele, que liberta, que cura, que restaura, que nos lava, né? E esse dia já está preparado para cada um de nós. Esse dia já está separado, a data já está marcada. Todos nós vamos ter esse momento de cura, ou já tivemos esse momento de cura, e no caminhar da nossa vida aqui nessa terra, vamos ter outros problemas que nós vamos ter que ser curados. Amém? Realmente é um processo. A Cris está falando aqui, faltam 9 minutos. Ai, gente, tinha que ser live de 2 horas, né? Não pode. Verdade, verdade. É verdade. Deixa eu ver se tem algum aqui. A Heloísa falou, um filme que fala muito sobre isso é A Cabana. Ai, é verdade. Esse filme eu choro. Verdade. É verdade. É lindo esse filme. Já vi. A Jaque botou assim, essa cura... ela já tinha lido da Jaque. Faltam 9 minutos. Mas, assim, tem alguém, assim, que queira compartilhar algum momento, assim, que você já foi curada? Alguma situação? Eu, assim, já que quanto ninguém fala, eu vou aproveitar esses 9 minutos, pastora. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, eu me lembro que todo mundo sabe que eu e o meu marido, cada um veio com um filho, né? E aí eu achava que era um presente. Nossa, foi um presente de Deus, né? Minha filha, meu filho, né? Viramos uma família. E Deus fez tudo novo na nossa vida. No começo era maravilhoso, mas depois começaram a vir os problemas. Eu não sabia lidar com a Marina, sabe? Isso aí é um testemunho que eu quero contar lá na frente. Mas, assim, sabe como Deus me curou? Olha, aquilo se tornou um gigante tão grande na minha vida que eu comecei a ficar doente. Porque a falta de perdão é como um vírus que ele entra dentro do seu organismo, né? Igual o vírus no computador, que ele vai entrando em cada compartimento, né? É assim na nossa vida. O vírus ele vai se alastrando no nosso ser e aquilo vai tomando uma proporção tão grande, né? A mágoa, a raiva, tudo, né? E tipo assim, eu tive um momento tão lindo, que eu vou terminar essa live falando desse momento, compartilhando esse momento com vocês. Só que, tipo assim, eu já era cristã e
eu tinha sérios problemas com ela e chegou um dia, eu falei assim, Deus, eu preciso de cura, eu preciso ser curada. Senhor, em nome de Jesus, me cura. Eu comecei a clamar, sabe? E cada vez que eu orava, parecia que o negócio aumentava mais, a situação, né? Apareciam situações ao redor que me machucavam mais ainda. E chegou um dia que Deus preparou esse momento. Eu cheguei em casa, eu comecei a ter a sensação de morte. Eu parecia que eu ia morrer naquele momento. Eu comecei a sentir falta de ar e só vinha na minha cabeça, chama a Marina, chama a Marina, chama a Marina. E eu, filha, vem. Queridos, a cura, a de Deus, é uma coisa linda. Eu chamei a Marina, eu peguei a Marina, quando eu comecei a criar a Marina tinha 2 aninhos. Nesse momento eu desmaiei, eu não sei o que Deus fez, eu apaguei, e Deus me mostrou a Marina com 1 aninho, com a carinha assim, desesperada, sabe? E assim, perdida. E eu falava assim, vem filha, mamãe te ama. Desculpa que eu ainda me emociono. Mamãe te ama, filha. Me perdoa, se eu não estou sabendo lidar com você, me perdoa. Nesse momento, gente, houve um momento de cura tão grande que parece que aquela dor do passado, todas as situações que acarretaram, né, problemas no casamento, problemas em várias situações, por essa falta de perdão, que eu não conseguia lidar com essa situação, eu era jovem, eu não sabia. Deus mostrou ela cheia de casquinhos, pequenininha, e eu abracei ela, e nós 2 ficamos ali chorando, orando, sabe? Mas foi um momento de cura tão grande, pastora. Foi um momento, assim, por isso que eu falo assim, que se você tem algum problema do passado, que ainda sangra, que ainda dói, você tenta lutar, mas a vida continua. Mas quando você mexe naquela áreazinha ali, você pode falar um monte de coisa, mas não fala naquela área. É verdade, é desse jeito. Tem que ser curado, tem que ser exposto. Você tem que abrir o seu coração, você tem que falar. Amém? Para ser curada. Amém. Então, assim, quando você fala para a pessoa certa, fala para Deus. Entra no seu quarto, clama, chora. Deus, eu preciso. Porque isso dificulta a sua vida espiritual, o seu caminhar, o seu ministério, a sua vida, em tantas as áreas da sua vida. Então, assim, aquele momento foi único na minha vida. Sabe? Amém. Eu fui, assim, fui curada, eu fui liberta, eu e minha filha, e nós temos um relacionamento lindo hoje, para a honra e glória do Senhor. Glória né? a Deus. E eu sempre gosto de falar desse momento, que é um momento de cura. Amém? Amém. Ana, eu antes da gente fechar, eu só queria falar sobre o que a gente falou, são tantas coisas, mas uma das coisas, para todas as mulheres que estão nos ouvindo, amadas, vamos ser pessoas que as pessoas possam confiar. Vamos ser esse canal de cura, né? Às vezes a pessoa vai precisar realmente ser ouvida sem ser julgada, né? Vamos ser mulheres confiáveis, íntegras, fiéis, amigas. Precisamos restaurar isso na igreja de Jesus. Nós não podemos mais ouvir isso. Não confio. Se eu falar com ela, vai falar com todo mundo. Vamos ser ouvidos de Deus para algumas pessoas. Boca de Deus para as pessoas. Sabe? Coloque-se diante do Senhor. Senhor, eu quero ser usada como instrumento de cura para a vida das minhas irmãs. Não só orando por elas, mas ouvindo-as, abraçando-as, sendo verdadeiras. Amém. Arlete colocou aqui que você sempre foi muito cobrada, né, para ser perfeita, né? Minha irmã, nós não somos perfeitos, né? Só Deus que é perfeito, só Ele. É Ele que nos capacita, né, a buscarmos, a sermos melhores todo dia. Falta 26 minutos. Que Deus abençoe, eu vou ter que desligar. Um beijo grande. Sábado que vem vamos estar juntas, vamos continuar nesse assunto, que esse assunto é maravilhoso, amém? Deus abençoe. Sábado que vem, às 18 horas aqui. Obrigada, pastora Val. Amo a sua vida. Obrigada.